Fome do cão, mano. Pô. Ih, rapaz. Tá na hora, deixa de comer sua comilona. Vamos lá, ó. Eu que sou a comilona ainda por cima, né? Rapaz. Que abençoa. Ó, quem não para de comer aí. Vamos gravar, tá na hora, vai. Legal. Beleza, gente. Vamos começar aqui. Vamos começar. A gente vai fazer os mesmos, vai fazer a gravação da aula 4, é isso? Isso, hoje é a aula 4. Qual o tema dessa aula mesmo? Que eu já esqueci. Não acredito que tu já esqueceu. Festas, bares, shows e sexo. Ah, isso mesmo. Então beleza, então vamos começar, né? Vamos. Vai revisar essa aula, né? Isso. Tá bom, pode começar aí. Claro que não, Thiago. Começa, cara. Cara, eu não dei essa aula, lembra que eu ainda não dei essa aula, então quem tem que falar é tu. Esqueci, tá certo. Porque no Irmão X, no Poço e no Hernani, a gente já deu aula 4. Isso, Mas no Luz Caridade não teve aula 4. não teve aula 4. Ah, tá certo, beleza. Então tá bom. Então eu vou começar aqui, relembrando aqui como é que foi, né? Vai. A dinâmica inicial da aula começava com a gente tinha que fazer uma ilha assim de maisena, né? De amido de milho, né? Entendi. Eu não tinha maisena em casa, aí eu tinha 1 quilo de farinha de trigo, eu levei. Você teve que improvisar. Tem jeito, tem que A improvisar. gente tem que utilizar aquilo que pode, que tem. Aí a vantagem é que tinha 1 quilo inteiro de farinha de trigo. Aí eu fiz uma trilha, né? Fiz uma trilha lá, e aí tinha sobrado da aula passada um monte de aquelas balinhas de caramelo. Sim. E um bis. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou botar o bis no meio e o primeiro pega o bis, né? Claro, você pode escolher o que você quiser. Aí o primeiro veio, entrou, pegou o bis. E a dinâmica era o seguinte, a gente não falava nada, a gente deixava lá aquela ilha de farinha de trigo, Sim. com as balinhas lá no meio, e eles tinham que entrar pisando na farinha de trigo, pegava a bala, depois ia pro seu lugar, e aí ficava aquelas pegadas manchando a sala toda. Entendi. E esse dia tinha caído um temporal no dia anterior, tava tudo molhado, virou uma papa de farinha, mas ficou um negócio melado. E aí, depois a gente fez uma analogia, que aquelas pegadas, né, que ficaram para a sala, é que eles foram naquele ambiente e saíram daquele ambiente e foram levando aquele negócio. Ah, entendi. Interessante, então. Então a gente pode levar isso para nossa vida. Exatamente. Porque sempre que a gente vai, frequenta esses ambientes de festa, show, bar, todas aquelas influências que a gente está suscetível ali naquele ambiente, então a gente leva quando a gente sai. E vai percorrendo todo o caminho com a gente, inclusive quando a gente retorna para o nosso lar, né? Exatamente. E tem um livro do André Luiz, se não me engano, nos Domínios da Mediunidade, que André Luiz, ele conta um caso que ele visita um bar. Né? A galera tá lá bebendo socialmente, se divertindo, né? E aí ele observa a quantidade de espíritos desencarnados que tem naquele ambiente, cara. Tá comendo até agora, não vai parar de comer. Vai comilona. E aí, Não. e aí André Luiz, ele observa a quantidade de espíritos que tem naquele ambiente e o quanto eles se utilizam, né, daquelas pessoas encarnadas para beber. E aí ele fica apavorado com aquilo, mas as pessoas estão bebendo, como é que eles fazem? Esses espíritos bebendo. E aí o mentor orienta ele e diz o seguinte, que na verdade o que a vida começou, a morte não termina. Né? Então as nossas tendências, nossos prazeres, eles continuam mesmo depois de desencarnados, né? E aí, só que depois que você desencarna, como é que vai beber? Como é que faz? Como é que faz para fumar? Como é que faz para se utilizar das Para energias sexuais? absorver aquilo, né? Você precisa de quê? De um encarnado. Então esses espíritos, eles se utilizam, eles vampirizam os encarnados para sugar essas energias, né? Entendi. E que o processo interessante é que o André Luz, ele pergunta, mas vem cá, isso aí vai ser para sempre? Né? Eles estão condenados a isso para sempre? E o mentor diz que na verdade não, né? Na verdade, em algum momento eles vão despertar e aí eles vão querer se desgarrar. Agora, se isso não acontecer voluntariamente, aí tem as prisões. E essas prisões são onde? Aqui na Terra, né? Onde muitas vezes eles se reencarnam dentro de prisões, de aleijamentos de nascença, essas doenças mentais e tudo mais, que a um olho da terra é uma injustiça divina, mas na verdade é uma grande oportunidade que esses espíritos têm de se regenerarem, porque Jesus falou, né, nenhuma ovelha vai se desgarrar. E o artifício que se utiliza para que a gente se regenere, né, que a gente resgate nossos débitos, é através da reencarnação. Entendi.
inclusive, tem um outro caso de André Luiz que eu lembrei agora, que ele descreve, né, o ambiente do bar, né, eles visitam e tá todo mundo lá dançando, se divertindo, e inclusive o André Luiz, ele faz uma observação para o mentor dele, que ele pergunta, mas é proibido dançar? E aí o mentor fala que não é que seja... Acho que é o Mundo Maior. Mundo Maior, isso mesmo, o nome do livro. Exatamente. E aí o mentor dele fala que não é que seja proibido dançar. Inclusive, determinadas danças, né, são utilizadas até como orações, não é isso? Porém, naquele ambiente, um ambiente de bebida, de vício, inclusive, alguns utilizam a dança como forma para esconder determinados sentimentos. Ela tá triste, tá deprimida, diz, não, eu vou pro bar, vou dançar, vou encher a cara. Vou encher a cara, vou me libertar disso. Quando na realidade ela tá escondendo aquilo que ela realmente sente. Não é isso? As pessoas vão se escondendo atrás das alegrias, né? Eu preciso me divertir, né? Tô triste, aí vou pro bar, vou beber, vou afogar minhas mágoas. Aí lá eu tô feliz, né? Porque quem não bebe não é feliz, né? E, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu vou ter que viver no mundo porque eu tenho meus amigos, né? Cachorra brava passou aqui. Porque eu tenho meus amigos, né? Eu tenho que me divertir, eu tenho que sair, eu tenho que ter uma vida social, mas nem tudo que está disponível eu vou absorver, né? Eu vou ouvir, vão surgir várias conversações, várias conversas, e eu vou conversar o que esteja de acordo com os meus preceitos que eu aprendo lá na doutrina espírita, né? E aí, normalmente, esses ambientes vai ser regado aqui. Bebida, droga e tal, mas eu não sou obrigado a beber. Daquilo, exatamente. Né? Normalmente, o que eu fazia quando eu era jovem, inclusive, eu ia para as festas. Quando a galera começava a beber, eu ia embora, não bebia. É porque a galera ia ficando alta demais, eu já sou meio alegre. É porque tu era jovem, na época que tu era jovem, né? Eu continuo jovem. Ah, sim. Porque esse cabelo branco aí, né? Sabe como é que é? Não existe. Pois é, sou garotão. Muito bem. E aí, gente, seguindo a aula 4, né? Depois que a gente fez esses comentários, essas análises, a gente lembrou de várias situações. Lembra da Pump? Essa história da Pump, ali. A gente contou, os jovens tinham 2 casos para contracenar, né? Para montar tipo uma encenação, um teatrinho, que era a Festa da Perdição e um roqueiro no além. Sim. Você não deu aula, mas você já estudou essa aula, né? Conta aí, conta esse caso aí. Estudei. Assim, na Festa da Perdição, o que aconteceu? Tinha uma garota, ela estava saindo de uma festa e foi seguida por 10 outros jovens, 10 outros garotos. 10. E a intenção deles era violentá-la, entendeu? Só que um dos espíritos de luz que estavam lá, o Luiz Sérgio, ele percebeu aquela movimentação, o desespero da menina correndo, né? E seguiu e chamou outros 2 companheiros para que pudessem ajudá-la naquele momento, né? Tentaram de todas as formas, com orações, emanando pensamentos positivos, para que os jovens não tentassem violentá-la, mas não deu certo. E aí o que foi que eles fizeram? Eles praticamente se materializaram, se fizeram visíveis para os 10 jovens. E aí nesse momento eles se assustaram, saíram correndo, desesperados, e a menina desmaiou, ficou lá desmaiada, né? Foi que eles conseguiram chamar, não se tornando visível já dessa vez, né? Só com pensamento. Eles conseguiram chamar outras pessoas para que pudessem auxiliar a menina, né? Que estava lá, jogada no chão. E aí foi que não violentaram ela, graças a Deus. Eles conseguiram êxito no auxílio deles. Um negócio engraçado que os amigos, né? Quando eles foram contar os casos depois, eles falaram, rapaz, a gente viu um monte de marciano, não sei o que, os marcianos... E ninguém acreditava, porque eles estavam drogados, tinham bebido, então ninguém acreditava nisso. Legal. Mas na verdade funcionou, né? Funcionou. E o outro caso foi do Roqueiro no Além, né? Que eles também fizeram teatro. Fizeram uma encenação lá, foi muito legal, né? Onde eles montaram, eles combinaram o roteiro, a gente só levou a história e eles se dividiram lá e fizeram, foi muito legal. E aí, conta a história de um roqueiro, até um roqueiro conhecido, né? Mas não roqueiro, não falo não, né? A gente tem uma ideia. E aí esse roqueiro, ele morre e ele não sai de dentro da cova, ele fica dentro da cova dele. E aí chega um espírito, né? Que fala com ele, aí ele se desperta,
quem é você? Não, rapaz, sai daí, malandro, eu sou seu fã. E te conheço de muito tempo, muitos séculos, que a gente é amigo e tal, parceiro e tal. E aí ele, envolvido por uma força, ele sai daquele buraco. Quando ele sai daquele buraco, os vermes vão caindo pelo chão. E quanto mais ele bate, mais verme vai caindo. E aí ele fala, cara, eu preciso tomar um banho. Ele fala, vambora que eu vou te ensinar a viver nesse mundo aqui. Como é que ele vai? No mundo dos mortos. E aí ele sai pela rua, quando chega na rua, ele fica apavorado, aqueles vermes caindo, ele sai correndo, sai batido. E aí ele vê um motel, ele fala, cara, eu vou tomar banho nesse motel aqui. E aí ele chega na recepção, fica tentando falar com a moça da recepção, só que a moça não enxerga, ela né? tá encarnada, né? Ele não entende isso, até que chega a gerente do motel, a gerente espiritual. Ela chega para falar com ele. Tudo muito bem organizado. Tudo organizado. Ela chega para falar com ele e, você desencarnou, vou te explicar como é que é, vamos lá. Eu te levo para tomar um banho. Aí ele vai tomar um banho. Quando ele vai tomar um banho, ele vai passando na frente das cabines, cara, as cabines do motel. E aí ele começa a ver um monte de gente trepada nas portas, tentando enxergar o que está acontecendo. E ele, uma gritaria, ele não entende aquilo que está acontecendo. Ele pergunta para a moça, né? O que está acontecendo? Ela fala, você não entende ainda, isso aí são os sexólogos. Eles estão ali sugando as energias sexuais do casal. E o seguinte, se eles gostarem da performance do casal que está lá dentro, eles vão embora junto com ele. Eles acompanham o casal quando vão embora. Exatamente. Então tá aí o perigo desses ambientes. E aí Luiz Sérgio fica apavorado. Desculpa, Luiz Sérgio, olha. O roqueiro fica apavorado com aquilo, sai batido correndo pela rua. E ele saindo pela rua, ele começa a perceber um monte de gente, pessoas que percebem ele correndo, ele pensa logo, essas pessoas que me viram são como eu, já morreram. E as pessoas que não estão me vendo estão vivas. Ele se apavora com a quantidade de encarnados e desencarnados que ficam juntos, na quantidade de encarnados que está no meio dos encarnados ali. É um negócio assim muito interessante, o pavor que ele fica. Rapaz, estou contando a história, você está no celular aí, cara. Sai do celular, de vício, cara. Cara, não é vício. Eu tô aqui acompanhando os comentários dos meninos no último vídeo. Então vai. Claro. Então vai. A galera tá comentando aí? Comentaram bastante. Olha aí a quantidade. Rapaz. E tem bastante visualização, tá vendo aí? Batemos a meta. Então todo mundo deu ponto. Todo mundo deu ponto. Isso mesmo. Show de bola. Mas vem cá, como é que faz? Você tá assistindo o vídeo aqui, aí você tem que fazer o quê? Tem que comentar. Faz um comentário sobre o vídeo. Tem que fazer o comentário sobre o vídeo, tem que comentar sobre a meta semanal, a gente tem que lembrar da meta. A meta, quem não bateu a meta, continua valendo. Continua valendo, porque é a mesma aula, né? É a mesma aula. Qual é a meta mesmo? Obediência. Desenvolver a obediência, isso aí. Exatamente. Inclusive, desenvolver a obediência é ficar em casa. Tem que lembrar que ainda estamos em quarentena e precisamos obedecer às regras do nosso estado, né? Eu vou fazer igual aquele vídeo da mulher que sai jogando água em todo mundo. Vou passar, porque tiver na rua, vou tacar água. Sai, vai pra casa, pra coronavírus. Olha todo